Olá, graça e paz. Aqui, seu irmão na fé, David Brito. E junto com vocês em mais um episódio do podcast da Escola de Bereia, o de número 6. Seja muito bem-vindo aqui, seu irmão na fé, Felipe Lopes. E no nosso sexto EBcast, iremos mais uma vez falar sobre a Bíblia, só que dessa vez de conceitos equivocados sobre ela. Como devemos enxergar as escrituras sagradas, além de como você, querido irmão, pode interpretá-la. É isso aí, David. Hoje teremos uma pequena aula sobre a tão temida hermenêutica, essa palavrinha que é tão utilizada como carteirada por alguns teólogos e causa certos arrepios em muitos irmãos. Escute, não invente coisas difíceis. Tem pregadores que vão pregar sobre... É um tema tão difícil que ele não sabe nem o significado da temática. Às vezes, sem conhecer muito bem o termo hermenêutica, o pregador fala, no início do sermão. E aquilo parece passar para os irmãos ali mais simples, de mentalidade muito mais leiga mesmo, uma certa autoridade. Olha, o irmão domina a hermenêutica, ele nem sabe o que é. Cabra é estudado. Domina a hermenêutica. O cabra é estudado. Só que nós vamos ver que não é algo assim de outro mundo, aqui no nosso episódio, para você entender que você mesmo, irmão, que onde estiver nos ouvindo, pode aplicar regras muito simples para poder entender as escrituras. Entenda uma coisa que eu sempre tiro para mim mesmo e para as pessoas, os irmãos que vão conversando como princípio. Se o Senhor fosse esconder verdades universais dos seres humanos para que ficasse brincando de procurar essas verdades através de enigmas, praticamente não era algo estendido ao mundo, através do Cristo, a salvação, porque ela é das maiores coisas a serem oferecida ao homem. Então esquece esse jogo de gato e rato, porque a hermenêutica não é um bicho de 7 cabeças. Exatamente, os irmãos têm que entender que qualquer cristão pode interpretar a Bíblia, Nós já batemos bastante aqui nessa questão do clero, e uma das prerrogativas do clero é essa ideia de que só certas pessoas, que têm o Espírito Santo de Deus, que são mais estudadas, que podem interpretar a Bíblia, Só que um dos princípios da reforma é o contrário, é que todos podem acessar a Escritura, A Escritura foi traduzida para outras línguas exatamente para isso, para que cada pessoa possa examinar e que ninguém seja enganado, A Escritura não é particular de ninguém. A Escritura foi feita para que todo o povo de Deus pudesse interpretá-la, Então é isso que você tem que ter em mente. Você pode interpretar a Bíblia. Não é só fulano de tal. Se você acha que certa pessoa pode interpretar a Bíblia, você está sendo refém da interpretação dela, Então é muito importante, não é um bicho de 7 cabeças, são coisas simples e qualquer pessoa pode aprender, Desde que você saiba ler. Você pode aplicar essas regras com muita facilidade. Não tem nada de coisa do outro mundo, Normalmente se acha que palavra difícil é coisa difícil, mas dentro da teologia não. São só palavras, a maioria das vezes, tiradas do grego para mudar, para não ficar tão na cara assim, Mas são coisas bem tranquilas. Então, para a gente, de início aqui, vamos falar um pouco aí sobre aqueles estereótipos sobre as escrituras, sobre a Bíblia. Vamos apresentar aí rapidamente, porque eu sei que todo mundo acaba se identificando com esses estereótipos. Eu vou apresentar aí um, o irmão Felipe pode apresentar outros. A Bíblia ela não vai ter essa divisão, como nós a conhecemos, entre capítulos e versículos de forma canônica. Como assim? Isso não foi os escritores daquele livro, dos livros originalmente, que colocaram lá. É uma divisão que foi muito tempo depois colocada como uma forma de tentar encontrar mais rapidamente alguns trechos do texto bíblico. Eu até me reservo a falar que, mas é bom falar, que essa divisão ela ajuda a encontrar rápido o texto, porém ela acabou meio que deixando na cabeça dos irmãos de que certas passagens bíblicas se tornam importantes a um nível, não.
Mas o Salmo ali, nós temos até um novo vídeo aí no canal, Escola de Bereia, narrado aí pelo irmão Felipe Lopes, que é um do texto fora de contexto. Não, mas o Salmo 122, lá no verso 1. Mas, irmão, não tem essa divisão. Essa divisão nós fizemos para que ela ficasse mais fácil de ser encontrada. Irmão Felipe Lopes, aí nos traga aí algumas informações sobre essa divisão bíblica dos capítulos, versículos. Essa divisão ela é bem nova, né? A primeira pessoa que dividiu em capítulos, na verdade, é a divisão que nós temos, né? Muitas pessoas se propuseram a dividir ela em capítulos, mas essa que nós temos hoje, ela foi feita pelo clérigo inglês Stephen Langton. E isso lá no século XIII, né? Ele acabou se tornando o arcebispo da Cantuária, que para quem não sabe é o, digamos, líder maior da igreja anglicana. E, ou seja, muito tempo depois, né? Nem os apóstolos não escreveram a Bíblia com essa divisão, né? Por isso que a própria citação do Antigo Testamento, segundo escreveu o profeta Isaías, Jeremias, está escrito em algum lugar, né? Porque não tinha, ninguém citava Isaías, capítulo tal, versículo tal, né? E a divisão em versículos muito mais 300 anos após, né? Por um impressor francês chamado Robert Stienne, ou Stian, né? Se meu francês estiver correto. Foi ele que dividiu ela em versículos, ou seja, aí durante mais de 1300 anos nós não tivemos essa divisão, né? E isso, como você falou, tem coisas boas, né? E também tem coisas ruins, porque normalmente a pessoa decora só aquele versículo, né? Fora do contexto. Então até hoje o episódio vai servir para a gente saber interpretar cada texto dentro do seu contexto. Uma coisa que eu acho interessante desses estereótipos sobre as escrituras, sobre o bíblico, sobre o cânon sagrado, é que as pessoas elas usam a Bíblia como um horóscopo, de fato, né? Até é bom pontuar isso, que é outro estereótipo, eu acho que é o mais escrachado aí no meio evangélico. E não só como horóscopo no sentido de folheá-la aleatoriamente, né, para ler uma passagem para ver como é que vai ser o dia, se o Senhor vai abençoar aquele dia. Por exemplo, é muito comum nós vermos a frase: a pessoa está compartilhando ali, né, uma situação difícil que ela está passando, e alguém diz: ore ao Senhor, ore, lê a Bíblia, e vamos estar lá no culto lá que nós vamos estar orando junto. Irmão, só o ato de você pegar a sua Bíblia e ler simplesmente não influencia em nada, né? Nem para bem nem para mal. Há crentes que têm essa mentalidade, que por mais que ele não faça da sua Bíblia a famosa caixinha de promessa de aleatoriamente abrir um texto e ler, né, no início do dia, às vezes ali naquele chamado devocional e tudo, nós vamos ter ainda um webcast falando sobre esses pequenos rituais aí, né, que os cristãos fazem, enfim, jejum, culto doméstico, enfim. E o cara acha que ele simplesmente pelo ato de ter lido as escrituras, aquilo vai contribuir para ele para algum bem. Irmão, só porque eu peguei o meu apostilão, eu li ele, isso não quer dizer que eu vou passar naquele concurso público que eu tô querendo. Há um esforço muito maior para além disso quando eu pego aquele material, no caso as escrituras, quando eu pego as escrituras para que eu tire algum proveito delas. Correr os olhos sobre as frases e as letras não ativa bênção, maldição nenhuma sobre você. Exatamente, né? Alguns utilizam a Bíblia como se fosse um mero instrumento de culto, né? Você leva ali a sua harpa, a sua Bíblia, porque tem que levar, as pessoas têm que ver você carregar ali enquanto você vai para a rua, né? E você só usa no momento que o pastor vai ler a leitura oficial, algum irmão lê algum versículo, você vai conferir e não lê ela durante o estudo, né? Que a gente sempre fala, ler não é estudar, né? Então o importante é o estudo, você compreender o que está escrito, não só você usar para ler um versículo ou outro, ou achar que a leitura é mais um rito evangélico, né? Mais um rito religioso. Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso fazer alguma outra coisa.
E essa leitura é simplesmente passar os olhos sobre as páginas e pronto. Meu dia está abençoado porque eu li um salmo qualquer, não entendi nada, não sei o contexto daquilo, né? Só recebi aquela bênção, disse amém, eu recebo e está abençoado o meu dia. E o outro ponto que a gente gostaria de destacar é que a Bíblia deve ser lida de forma clara antes de ser interpretada, né? Se não conseguirmos fazer uma correta leitura do texto, será impossível fazer uma aplicação saudável. Fiz até uma brincadeira, eu aposto a minha salvação se você vai conseguir fazer uma leitura saudável, porque antes da interpretação, antes da aplicação do texto, é necessário fazer uma leitura correta, né? Eu sempre digo, a Bíblia ela foi escrita através de texto que o Senhor quis passar a sua mensagem adiante. Se fosse através de áudio, né? Se todo Jesus viesse trazendo o CD do céu, né? Seria necessário o estudo de quê? Das ondas sonoras, da entonação, né? Tu que trabalha mais na parte do áudio, né? Ondulações, fonologia, timbres, da fonologia. E a gente ia estudar essas regras, né? Como ele decidiu escolher se revelar através de um texto, a gente tem que estudar o quê? Pontuação, gramática, significado, né? Sentidos do texto, figuras de linguagem. Então, não vá achando que eu vou ler a Bíblia e magicamente as letras vão se embaralhar e Deus vai me revelar uma coisa. Deus ele não vai te revelar, pode ter certeza disso, algo diferente do que está escrito. E você pode ter uma aplicação prática na sua vida, mas com certeza não vai ser diferente do que está escrito. Então é necessário você ter a correta leitura do texto, sem atropelar vírgulas, respeitando a pontuação, né? Nós temos um caso aí que virou chacota nacional, porque o dito pastor, não leu o texto, né? Um simples sinal. Ele leu, estava escrito adúltera e ele leu adultera. E aí fez o que fez, que não adianta nem a gente comentar aqui. E já queria adulterar com a esposa do irmão. A Bíblia está mandando, né? E aí vem o problema, né? A leitura errada não vai resultar numa interpretação correta, uma aplicação correta. Vai ser errada também. É muito comum, infelizmente, esses estereótipos, e tem irmãozinhos que, por não admitirem uma leitura um pouco dificultosa, por uma falta realmente de alfabetização, a gente conhece todo o contexto aí do nosso país, aí, com as gerações até mesmo dos nossos pais, nem são 2 gerações atrás, é dos nossos pais mesmo, e que infelizmente se esconde atrás de uma espiritualidade para não admitir essa pequena falha. Irmão, se você que está me ouvindo agora, né, o áudio é bom, mas ler ainda é essencial, até para se pegar um ônibus, né? E não é vergonhoso procurar ajuda para melhorar, né? Mesmo que seja num projeto aí do seu bairro, ou para algum irmão mesmo, né, que esteja disponível a te ajudar. Melhore sua leitura, porque disso depende aí uma boa interpretação das escrituras sagradas. Não fique somente, né, naquela de o Senhor meu pastor nada me faltará, né, Deus amou muito de tal maneira, ou seja, você está correndo os olhos pela escritura, mas se lembrando do que ouviu porque não consegue fazer alguma leitura direito. Irmão, não é nenhum demérito, não é vergonhoso procurar ajuda para poder melhorar, né, a sua alfabetização e assim fazer uma leitura melhor. E falando nisso, é bom falar sobre essa parte de escrita, como o irmão Felipe muito bem colocou, o Senhor se revela através do escrito ali do texto. Mas o crente ele também tem outro estereótipo forte. Não, tá lá e agora? Aí ele fica batendo cabeça como é que ele vai aplicar aquilo para ele. Porque disseram lá no Velho Testamento uma parte para fazer assim, assim, situação tal. E ele fica querendo como é que ele aplica aquilo, porque ele não consegue imaginar aquele trecho bíblico se aplicando a ele na nossa conjuntura atual, o mundo moderno, o mundo como ele é. Irmão, não é porque está escrito lá nas escrituras que é para nós tudo. Eu sei que tem nesse momento o crente, né, levantando e arrepiando os cabelos. Mas é uma verdade, irmão, que está me ouvindo. O que está lá é para mostrar o caminho que levou para chegar até certo ponto, principalmente no sentido de apontar para Cristo, mas não é porque está lá que é para nós. Muita coisa do que está escrito
vai estar ali, porque precisa se mostrar todo o processo e o caminho que foi e que o Senhor, agindo ali, levou até ele revelar no ápice, no clímax dos tempos, na plenitude dos tempos, Jesus, né, como homem, o Cristo, o Filho de Deus. E antes disso, houve várias atuações do Senhor na história humana, principalmente na chamada nação de Israel, para que não houvesse frustração quanto à manifestação do Senhor, né, como homem, vindo à terra como homem. Então, muita coisa que você vai ver ali, que a nação de Israel fez, não é para nós fazermos. Calma lá. Ninguém vai sair pegando espadas e tomando terra de ninguém na base da espadada, tá? Até porque isso é uma coisa registrada na Escritura, mas você não vai fazer. Exatamente, essa ideia aí de pegar em armas, né, e tomar o reino de Deus, alguns anabatistas na época da Reforma quiseram fazer isso, né, tomar feudos, teve ali a Revolução de Münster, e aí teve vários problemas de profecias e tal, um se dizia ser o Elias, o outro Enoque, e outros caras queriam ser construir as 12 tribos de Israel, né, ter 12 virgens aí, e cara, é esse problema que a gente falou, né. Quando a gente lê um texto na Bíblia, a gente deve entender onde é que esse texto se encontra, né? Onde é que está localizado, em que época foi escrito. Se foi antes de Cristo, tem quase 100% de certeza desse texto não se aplicar a nós, né? Principalmente preceitos sacerdotais, né? Cerimoniais, várias coisas da época que hoje não cabe, né? Nem às vezes os próprios judeus, né, que receberam a lei conseguem praticar hoje porque não cabe, né? Então, principalmente saber se o texto está antes de Cristo, né, antes da morte de Cristo, porque aí faz parte da velha aliança, e quando ele está depois da morte de Cristo, e aí faz parte da nova aliança. É um escrito às vezes apostólico, é um mandamento, né, da nova aliança que os apóstolos receberam de Cristo, né? E entender o objetivo do texto. Eu posso usar um exemplo bem prático. Se eu abrir, por exemplo, uma passagem que diz: vós mulheres fazei isso, 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 e aí eu devo aplicar ou não a mim, né, que sou homem? Fica óbvio que não, né? Não tem como eu aplicar. É a mesma coisa que eu olhar lá para o povo de Israel numa época distinta e querer, não, eu sou o povo de Deus, né, e tal, e vou fazer também. Não tem como, irmão. Temos que entender que cada texto foi escrito por uma pessoa específica, né, para um povo específico, né? E saber quando se aplica à igreja e quando não se aplica à igreja. Isso aí é utilizado muito por ateus, né, que gostam de descredibilizar a Bíblia. Vão pegar lá textos, né, de Israel, aplicada à lei, né, apedrejamento, tentar dizer que a Bíblia é machista, que a Bíblia é misógina, que a Bíblia é isso e aquilo, né? Sem levar em consideração o contexto. E o cristão não sabe nem se defender, porque também não conhece esse conceito de nova aliança, de velha aliança. Então, para ele tudo vigora, né? Menos sacrifício de animais, né? Parece que só isso que foi abolido. E o crente, às vezes, por ficar acuado, né? Quando alguém cético vem lhe abordar, dizendo: tá vendo só o teu Deus do Velho Testamento aqui como ele era? Irmãos, como nós sempre falamos, as Escrituras... Sempre falamos não, agora que eu vou realmente, né, abrir aqui um pouco mais. As Escrituras, elas são ali uma coletânea de livros que, tendo sido registrado por diferentes homens no decorrer da história, inclusive acredito que até um número de autores maior do que a própria Escritura afirma ter. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, nós vamos ter o Pentateuco, por exemplo, que é atribuído a Moisés a autoria, mas ali deixa-se claro que, por exemplo, tem mais de um autor, né? O Moisés não registrou a própria morte, e assim vai, ou seja, ainda mais gente ali com a mão de muito mais pessoas. Mas diz lá na Escritura que é o livro de Moisés. Não, muito bem, pode ser feita a atribuição, isso não é algo errado, né? Inclusive, eu vou dar só um exemplo aqui. Tem um livro, né, da nossa literatura mais moderna e cristã, que é o livro dos Mártires, atribuído a John Knox.
John Knox não terminou de escrever o Livro dos Mártires, até porque ele é de um tempo atrás, aí um bom tempo, alguns séculos, sendo que ele foi terminar de escrever no século XX. Nossa, mas se ele morreu alguns séculos, como é que terminou de escrever no século XX? Autores modernos terminaram o livro, né, e publicaram a versão mais completa, mas ainda assim atribuíram toda a autoria a John Knox, né, por iniciativa de fazer o registro daquelas histórias de irmãos que morreram defendendo aí a fé cristã e desafiando o sistema na sua época, infelizmente. Tem coisas ali, né, que foi escrito para mostrar como Deus agiu naquela situação, com um determinado povo, inclusive, nem sempre é com a nação de Israel, né? Tem outros povos ao redor, certo? Ou seja, mas não quer dizer que você tem que pegar para si e aplicar na tua igreja. Sabe aquele pastor que você de repente viu fazendo um desafio com o irmão? É a oração de 21 dias de Daniel. É o gigante tal. Irmão, sai fora disso. Isso é só balela. Balela para perder teu tempo, tirar tua contribuição, que geralmente tem uma oferta relacionada àquilo. Atos proféticos é o nome disso. Sai fora, que isso é só perca de tempo. Vai pra tua casa, como diz um amigo meu daqui da minha localidade, põe o filme e vai assistir com a família que tu ganha mais. Ele sempre brinca assim. Tu puxou aí a dos autores que não terminaram o seu livro. Eu lembrei de uma outra coisa que a gente tem que incluir também. De uma Bíblia, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela é de autoria de Donald Stamps, né? Só que infelizmente ele não conseguiu terminar a sua Bíblia, né? Ele teve uma doença muito grave e acabou morrendo. Então é atribuída a ele, né? Mas não conseguiu terminar ela toda. E já aproveitando também, falando das Bíblias de estudo, irmãos. Esses estudos, comentários, notas de rodapé, né? Que às vezes você compra uma Bíblia e tem lá uma citação lá embaixo, né? E aí você vai ver e ler aquilo, né? É um comentário, aquilo lá não faz parte da Bíblia. Aquilo lá não é inspirado. Isso foi feito pelos editores da Bíblia, daquela versão, né? Se você comprar uma Bíblia pentecostal vai estar escrito uma coisa, se você comprar uma Bíblia de Genebra vai estar escrito outra, a Bíblia de Jerusalém. Então, cada editora, cada corpo de interpretativo vai ter a sua própria interpretação do texto. Então você tem que entender isso, aquilo não é inspirado, né? Então, e aqueles estudos que vêm também, né? Muitos deles, inclusive, são hipertendenciosos, irmão. Muito cuidado. Aquilo lá não foi inspirado por Deus. Tem muitos até que cometem gafes monumentais, né? O David conhece uma falando da Bíblia de Estudo Pentecostal, falando sobre o vinho, né? O cara comete um erro grotesco por defender uma doutrina. Entenda isso. A editora vai sempre defender a sua doutrina. Exatamente, foi muito bem lembrado, né? Eu até estava lembrando e ia citar daqui a pouco, mas é bom que o Felipe colocou logo para ficar bem claro, porque eu já vi irmãos que acreditam que porque está falando da Bíblia, ou seja, comentários bíblicos, principalmente no rodapé das chamadas Bíblias de Estudo, né? A mais famosa aí no meio pentecostal é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Tem, por exemplo, o pentecostal que usa muito a Bíblia de Genebra. Para quem não sabe, a Bíblia de Genebra ela é muito mais de teor calvinista, né? E o pentecostal não é, vamos dizer assim, o que bebe nessa fonte. Mesmo assim, ele acha bonito, ele acha chique porque ele vê algum pregador com ela na mão e ele compra. Olha aí, pastor, se estiver ouvindo a gente, a ovelha está pulando a prisca. E é bom deixar bem claro, aquelas notas de rodapé, elas, como o irmão Felipe colocou, não são inspiradas de modo algum. Irmão, aí eu digo isso porque eu já vi um pastor falando isso. Irmão, mas foram homens de Deus que escreveram. Irmão, presta bem atenção nessa. Você está atribuindo praticamente teor inspirado naquelas notas. E você está literalmente elevando a nível de escritura sagrada daquelas notas, comentários bíblicos, estudos. Irmão, cuidado. Isso é perigoso que você está fazendo. Beleza, respeitar a disponibilidade de quem se pôs a escrever aquele monte de notas é uma coisa. Querer não questioná-los por achar que tem alguma inspiração ali é outra, muito diferente. Muito cuidado com esse exercício que você faz. Exatamente, não é porque está impresso no mesmo volume, né, ali com
né, de capa a capa dentro da Bíblia que faz parte da Escritura e que é inspirado, né? A Bíblia em si, para continuar, né, ela não é temática. A Bíblia, ela não tem um tema específico, né, além de Jesus. Não existe Bíblia para obreiro, né? Bíblia para mulher, né? É lógico que vai ser aquele encadernamento, vai ter essas notas de rodapé, comentários, tudo voltado para a mulher. E para, né, o jovem e tal, dependendo da temática que a editora vai escolher. Mas isso aí não é inspirado, né? Senão teria aí a Bíblia do Tales. O Tales seria um apóstolo inspirado aí por Deus. Então é bom isso também. E já aproveitando o gancho, as lições bíblicas da escola dominical também não são inspiradas, irmão. Cuidado, muito cuidado com isso. E vai doer em alguns pentecostais, eu gosto muito, mas a harpa cristã também não é inspirada. Já ouvi isso muito de vários irmãos. Tem muito irmão que acha que os hinos são inspirados. Exatamente, foram feitos com jejum e oração, são inspirados. Cuidado, né? Tem muita coisa boa, eu gosto demais, tem muita coisa que dá para se aproveitar, mas deve ser filtrado. Tudo isso deve ser filtrado. A harpa cristã, qualquer inário também, né? Cantor cristão, não sei, outros tipos de inário. Lições da escola bíblica dominical, sabatina, né, da sexta-feira, qualquer tipo, né? Comentários, epígrafes e tudo, né? O único texto que merece a nossa fidelidade são as escrituras inspiradas de fato, né? E mesmo assim a gente tem que saber o que está escrito e aplicar essas regras de interpretação. Porém, todavia, outro sim, o povo não conhece a palavra e come gato por lebre. Então o povo não está sustentado, o povo está empanzinado, barriga grande e perna fina. Para ajudar aí os nossos irmãos a dar aquela interpretada melhor então nas escrituras, porque eu sei que depois desses questionamentos, alguns irmãos aqui que nos ouvem podem estar se perguntando: e aí, irmão, como é que eu faço então? Desse jeito eu já não quero mais, né? Conheço um irmão que ele fica logo, como diz o pessoal aqui no norte, amuado e não quer mais também brincar. Não, irmão, tem algumas regras bem simples, inclusive, que podem te ajudar a fazer uma leitura saudável e uma interpretação ali também correta das escrituras sagradas. E você vai perceber que inclusive nem é essa complicação toda que às vezes é te apresentado de cima do púlpito, né? Ou nas escolas bíblicas dominicais, escolas bíblicas em gerais aí. Irmão Felipe, quais seriam aí algumas das regras para ajudar o nosso irmão, os nossos irmãos aí, irmãos na fé, a interpretar melhor as escrituras, ler aí, fazer uma leitura mais saudável do texto? Nós temos algumas regras de interpretação, né, que são meio que um consenso acadêmico, né? Vários cursos de teologia eles apresentam as mesmas regras. Alguns apresentam 5, alguns apresentam 7. Nós aqui vamos apresentar apenas 3, que a gente julga ser mais importante. Lembrando que não é nada da nossa cabeça, tá, irmão? Inclusive eu usei o material da denominação, o material assembleiano aqui, mas isso é o que a gente aprende na faculdade de teologia, né? Qualquer faculdade aí vai apresentar as mesmas regras, né? Não é algo que a gente aí criou do nada, né? Então a gente vai apresentar primeiro a regra do sentido comum, né? Que ela diz que devemos tomar as palavras da Bíblia em seu sentido comum sempre que possível. O que é isso? Qual é o sentido comum? É o sentido que a gente usa no nosso dia a dia, né? Aí a gente parte para os métodos de interpretação, que tem a interpretação literal e a interpretação figurada, né? Quando é literal, o termo é o sentido comum, é o corriqueiro, né? Por exemplo, casa é uma moradia, uma edificação. Dei até o exemplo lá que eu li a casa toda hora e não entendia. Queria aplicar como se fosse a casa de Deus, né? Uma igreja e tal. Mas era uma moradia de 4 paredes. Como, por exemplo, a gente vê na Bíblia 3 anjos, ou melhor, 2 anjos, né? Um ficou com Abraão, indo na casa de Ló. E eles entraram na casa de Ló. E o que é essa casa? Ela é uma casa, uma moradia, onde Ló tinha as suas refeições, morava com a sua família. Eu não posso interpretar como sendo um ambiente, entrou no coração de Ló, alguma coisa. Eu devo sempre partir para o sentido comum primeiro. Depois, se não tiver, né,
sentido uma interpretação literal, aí sim eu posso partir por uma interpretação figurada, né? Que é no sentido espiritual, né? Por exemplo, lá em 2 Reis, quando fala da casa de Ezequias, essa casa não é uma casa literal, e sim uma casa espiritual, quando fala da casa de Davi, né? Quando Jesus vai assentar no trono de Davi. Não é um trono físico, né? Até porque o trono de Davi já foi destruído. Então é um trono no sentido figurativo, né? De poder, de domínio. Então é bom a gente entender a diferença quando eu devo levar ao pé da letra, né? E quando eu devo interpretar de forma figurada. As parábolas, por exemplo, são uma interpretação completamente figurada. Não posso levar ao pé da letra e pensar só na historinha que Jesus está contando. Mas ele está contando usando elementos físicos, mas apontando por uma verdade espiritual. Exatamente, muito bem colocado. E as expressões culturais, principalmente, elas influenciam muito no modo como é expressado aquela informação. Lembrando que nós estamos falando das escrituras de um tempo muito longe de nós no passado, né? E vai ter ali naquele tempo, naquela língua e local, expressões que para nós não fariam sentido algum. Antes de fechar essa parte e irmos para a próxima regra, só um exemplo. Nós vamos ter, por exemplo, no livro de Cantares, aqueles elogios que Salomão tece à sua amada, e que são elogios que para nós não se encaixariam mais na nossa sociedade. Falar para uma mulher: as éguas de Faraó te comparam, amada minha, porque teus olhos são como a das pombas. Que coisa horrível de se falar para uma mulher no tempo atual como o nosso. Mas aquilo ali é o mais alto escalão dos elogios que Salomão fala para sua amada. É só para você ter uma ideia o quanto as expressões idiomáticas têm um peso muito grande ali, né, na hora de expressar, e que elas devem ser entendidas dentro do seu contexto cultural e histórico, principalmente. Irmão, dá trabalho. Infelizmente dá. Infelizmente dá, de contexto cultural e histórico dá trabalho, mas é necessário para se compreender o que era que aquela pessoa, o autor, queria passar com aquela expressão. A gente pode falar também dos hebraísmos, né? O que são hebraísmos? São expressões idiomáticas do próprio povo hebreu, né? Algumas a gente consegue acompanhar, né? A gente tem como interpretar, né? Porque, por exemplo, se eu pegar uma expressão 100% brasileira, sei lá, dar como espurros na água, tipo, tirar o cavalinho da chuva, tenta explicar isso para um americano o que é. O cara vai traduzir ao pé da letra e não vai entender, né? No hebraico também tem esse tipo de expressão. Por exemplo, a palavra aborrecer que a gente acha na Bíblia, né? O que é aborrecer pra gente? É irritar alguém. Então, Jesus manda, por exemplo, aqui que não aborrece pai e mãe, né? Não é digno de ser meu discípulo. Só que dentro da cultura hebraica, aborrecer é você ter uma escolha, né? Você preferir uma coisa em relação a outra. Por exemplo, Jacó tinha 2 mulheres, né? Ele amava Raquel e aborrecia Lia. Não é que ele odiava, batia nela, né? Fazia tudo para irritar ela, não, que ele preferia Raquel entre todas as suas esposas ali. E a outra expressão ali, que é usada também, por exemplo, nas peregrinações no deserto, né? É cingir os lombos, né? Cingir os lombos é o quê? Colocar um cinto. Para nós não tem quase que peso algum, mas para eles é se preparar para um compromisso. No caso aí a Páscoa judaica, né? Cingir os lombos, preparar para a guerra, estar preparado, porque a qualquer momento você precisa sair, né? No caso da Páscoa eles saíram às pressas, né? Então esse é um hebraísmo que só faz sentido quando a gente entende a cultura hebraica e as suas gírias, né, digamos assim. Uma outra regra aí, bem comum também, é a chamada regra do conjunto da frase, bem importante para ajudar aquele que está lendo as escrituras a interpretar bem melhor o texto. Nós vamos ter aí o seguinte: é sempre bom dar uma olhada em cada sentido aí dentro da frase, porque esse sentido ele tende a mudar, a famosa polissemia da palavra, né? Fazendo com que esta palavra acesse novos significados conforme a frase onde ela está, né? Vamos aí colocar só como exemplo
uma frase bem famosa ali, Mateus 27, 25. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Não é que cairia meio que uma chuva de sangue, parecendo aquelas cenas de filmes de terror, né, onde sempre alguém é morto e banha pessoas ali com sangue. Não era isso. Mas se você for olhar ali a frase, a palavra sangue em si, ela está adquirindo um sentido de culpa, né? Já que estava ali o governador romano Pilatos temeroso de matar aquele homem, ele simplesmente assume para si a culpa, dizendo: mata logo que caia sobre nós, né, o seu sangue. Ou seja, nós assumimos essa culpa. É isso que praticamente as pessoas ali falavam ao usar a palavra sangue. Porém, quando a gente vai olhar, por exemplo, para Efésios 1:7, vai aparecer: em quem temos a redenção pelo seu sangue. E temos a redenção pela sua culpa? Claro que não. Se nós formos olhar aí, né, o conjunto da frase toda, onde a palavra sangue está, nós vamos ver que aí o sangue vai estar falando sobre a morte de Cristo, essa morte que foi expiatória para nós, aqueles que creem em seu sacrifício. Outro sentido bastante comum, palavra aí comum do conjunto da frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, né? João 3,16, bem famoso. Aí alguém diz assim mesmo: nossa, irmão, mas aí diz no outro texto, eu já vi uma pessoa fazer esse questionamento para mim, mas aí diz que a gente não deveria amar o mundo, e Jesus amou o mundo. É porque Jesus pode, nós não? Infelizmente eu já ouvi esse questionamento dessa forma mesmo. Não, é porque a gente sabe muito bem que a palavra mundo ali, ela está se referindo à raça humana, né? Deus abrangeu o mundo, a humanidade, né, através aí do seu Filho. Mas quando nós vamos ver, por exemplo, João 16:33, tendes bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus falando ali. Jesus não é aquele Jesus venceu a humanidade, né? Jesus já agora, a palavra mundo nessa frase vai adquirir uma nova, vai acessar, como eu sempre falo, vai acessar um novo significado. Ela vai estar se referindo às tentações. O Senhor Jesus venceu aquilo que nós mesmos não tínhamos conseguido até então como homem, e ele como homem assim conseguiu vencer, né? No sentido agora, um mundo de tentações. É isso aí. Essa segunda regra aí da hermenêutica, né, que a gente colocou como segunda, fala do sentido da frase, porque como a gente falou, né, a Bíblia ela não tem em si a divisão de versículos e capítulos, né, a de versículos no caso. Eu já vi alguns pastores falando, né, que é da regra do contexto, que é a próxima, que você tem que ler o versículo anterior e o versículo posterior. Isso já ajuda muito, né? Mas no sentido da frase, né? Da frase, porque às vezes a divisão de versículos ela vai pecar em algumas partes, né? Como a gente falou. Tem o lado bom de achar o versículo quase que na hora, mas o lado ruim que às vezes a gente para por ali, não tem mais nada, e às vezes cortou e até o capítulo, né? Ele vai continuar o assunto, parou o capítulo, e às vezes quando a gente está lendo a Bíblia toda em um ano, a gente corta ali no meio e não entende nada, porque ele vai continuar falando no outro capítulo. Então, por isso que é bom a gente ver todo o contexto, que é a terceira regra, né? A regra do contexto, que é necessário tomar as palavras no sentido indicado pelo contexto. O que é contexto? É aquilo que cerca o texto, né? Como a gente falou no nosso primeiro episódio, a Bíblia não é um monte de uma salada de palavras por aí que alguém sorteou e saiu isso, né? Não, todo livro tem o seu objetivo, todo tema, né, tem também o seu objetivo, e toda palavra está ligada à frase, né? A primeira regra é a palavra, temos que entender o que é a palavra, depois temos que entender a frase, né? E também o seu contexto, né? As ideias que cercam o nosso objeto de estudo, né? Ele que vai dar o sentido, tanto a frase quanto o seu contexto, né? Se eu pegar sangue, como a gente citou, né? Se eu pegar a palavra caminho, olha só o campo semântico dessa palavra, né? Não só no hebraico, no grego, até no inglês, né? A palavra way, porque é professor de inglês, aí tem uma polissemia gigantesca, né? Se a gente for interpretar tudo da mesma forma, a gente não vai nem conseguir entender, né? E aí, como a gente sempre diz, né? Todo texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia. Tudo tem que ser levado de acordo com o seu contexto. Tem um
tem um versículo muito utilizado, que é destacado dentro de um contexto gigantesco, que é o famoso Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí muita gente, não, eu posso tudo, né? Eu sou um super-homem. Aí tem os coaches gospel agora, né? Que é outra coisa que tá pegando pesado. E aí o cara acha que pode tudo e a Bíblia dá essa autoridade pro cara, né? De determinar bens para sua vida, que tudo vai ser bom. Eu posso, né, mandar nos outros porque, né, eu sou super poderoso. Mas se a gente analisar o contexto, né, o versículo 11 e o 12, a gente percebe que Paulo está falando sobre estar abatido, sobre fome, sobre necessidade, o oposto do que a maioria acha, né? Ele quer passar o sentido de que ele vai passar por todas as coisas boas e ruins, né? Ele sabe, ele tem experiência com aquilo, né? Ele pode todas as coisas, né? Fome, fartura, abundância, privação, né? Ele sabe andar na estrada, ele sabe andar pelos mares, ele sabe escalar montanhas, ele sabe andar de burro lá, de carroça, ele sabe passar por tudo. E não que vai ser só coisa boa, né? Que determine coisas sobre a sua vida que vai dar tudo certo, né? E é como se a gente fosse perguntar para Paulo naquele exato momento, se um de nós víssemos de fato o que ele passava por amor a Cristo e para levar a mensagem do Evangelho adiante, nós iríamos nos perguntar, nossa, como é que esse homem aguenta tanto dessas coisas? E essa frase aí que Paulo fala em Filipenses 4,13 é a resposta dele para qualquer questionamento que qualquer um de nós no mundo moderno, com as nossas benesses, víssemos Paulo passando, né? Necessidades, agruras, fome, naufrágio e picada de animal peçonhento, enfim, a gente não tem um cristão da era moderna que vive, né, tão bem confortável atualmente que não perguntaria, nossa, como é que esse homem aguentou tanta coisa? E a resposta de Paulo já está aí, né, no texto de Filipenses 4,13. Ele podia todas essas coisas porque Cristo o fortalecia para que ele suportasse tudo isso, né? Infelizmente, eu sempre digo que é um dos textos mais desonestos, mais desonestamente usados, né, fora do seu contexto, porque no caso ia fazendo até uma rememoração aí das regras, né? Olha só como ela não pode ser aplicado aqui, essa regra do conjunto da frase, né? Porque se você for ler a frase, tudo posso naquele que me fortalece. E aqui cada palavra de fato significa aquilo que mostra ser. Mas então, quando nós vamos para o contexto, aí nós vamos entender de fato por que Paulo falou esta frase. Ele é fortalecido por Cristo para suportar todas aquelas agruras, né? Vestir-se mal, com trapos, passar fome, né? Andava muito, desgastava bastante. Então ele era fortalecido por Cristo para fazer aquilo. Só colocamos aqui exemplos, né? Inclusive com versículos bem simples e acho que bem conhecidos de todo mundo que aqui ouve. Como pode ser aplicado regras muito simples para você já melhorar a sua interpretação do texto. E eu sempre recomendo, acho que é a recomendação lá do primeiro episódio, novamente reforçando, seja um bereano. O que é? Aquele que curte aqui o canal Escola de Bereia? Não, curta também, compartilhe, fique com a gente, mas eu falo no sentido de ir no texto, verificar se de fato é assim. Né, que inclusive era a frase que essas pessoas lá da região de Bereia usavam, né? Vá no texto verificar se de fato é assim. Ah, mas foi o pastor da igreja que pregou. Não importa, verifique no texto. Ah, foi o pregadorzão que veio para o congresso e pregou assim. Não importa, verifique no texto. Ele pode estar usando o terno Armani mais caro ali no momento que ele pregou aquilo, mas se não bateu o contexto bíblico, descarte como anátema, como aquilo que não pertence a você. Simples assim. E eu te garanto que a partir do momento em que você não tenta engolir esses sapos, né, e que vem já aí na forma de sapos de heresia, vai ficar mais tranquilo, né? Eu infelizmente conheço irmãos aqui mesmo, o irmão Felipe também conhece alguns irmãos que também estamos aí ajudando ali no grupo de debate que fazemos parte, que às vezes fica conflitado cocheando entre dois pensamentos. Eu uso a frase bíblica aqui. Ele ouviu de uma forma, tá lendo na escritura que não é daquela forma, mas o fulano de grande nome tá falando daquela forma. Irmão, sempre fique com as escrituras, como está sendo ali apresentado,
e a partir daquilo que você analisou que está sendo apresentado. Não é porque o teu pastor falou, o pregadorzão falou. Não, irmão, sempre é a partir daquilo que a Escritura apresenta. Se Paulo dizia essa frase lá em Filipenses 4,13, no sentido de suportar as maiores agruras, né, falta de conforto, não é porque alguém falou em outro contexto que tu vai acreditar na pessoa, porque te agradou mais a frase do coach gospel lá, né, que tu vai ser vencedor e Cristo vai te fortalecer. Não, é o que está de fato na frase, né? Leia o capítulo todo para entender aí aquilo que está sendo colocado no texto. Exatamente, não deixe ninguém forçar uma interpretação diferente. É por isso que é muito importante esse podcast, cara. Muita gente nunca teve acesso e talvez dificilmente tenha condições, né? Porque são coisas que só ensinam na faculdade de teologia. Eu sempre digo, o pastor que recebe um salário ele deveria ensinar o povo a interpretar a Bíblia. Isso aí deveria ser assim a meta principal, fazer com que cada crente seja consciente daquilo que segue, né? O evangelho é tão poderoso que o próprio Paulo disse que, se vier um anjo do céu pregar um evangelho diferente daquilo que estamos pregando, seja considerado anátema. E ainda eu mesmo, se daqui a pouco eu cair na vida de pecado e falar, não, esquece aí tudo que eu preguei, não acreditais, cara. Então é muito importante a gente ver o esforço de cada apóstolo, né, cada escritor bíblico de ter isso em mente, do povo entender, né? Eles usam linguagem simples, né? Eles não usam nada muito rebuscado, e para que o povo entenda, é um objetivo, né? A vontade de Deus que o povo entenda aquilo que ele quer passar, né? E não, é tudo espiritual agora, né? Vou ter uma revelação aqui linda, maravilhosa. Pode ver até o arcanjo Miguel, né, incorporar em ti. Mas se estiver diferente daquilo que está escrito, a gente não tem como acreditar, e não acredite, irmão. Tem outro texto que a gente citou no nosso primeiro episódio, né, que é João 10,10, também está na boca do povo, que normalmente, né, é o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, né? Nesse termo ladrão, normalmente é associado ao diabo, né? Mas, analisando o contexto, não é só o versículo anterior e o posterior, é o capítulo todo, e às vezes a divisão, como a gente falou, falha, né? A gente tem que ler ali, às vezes, vários capítulos para poder entender, né? Ali no versículo 8, né? A gente vê que os ladrões é aqueles que vieram antes de Jesus, né? São os mercenários, são os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos cristos, né? E o diabo ele vai aparecer só no versículo 12, como um lobo, né? Então tem aí os personagens. Jesus, que é o bom pastor, o verdadeiro. Tem os falsos profetas, né? Que é o ladrão que mata e rouba. E tem o diabo, né? Que é o lobo. Então o ladrão, quando vê o lobo, né? Não é o diabo, quando vê o diabo, foge, né? Não, é o falso mestre, né? Que foge quando as ovelhas estão em perigo, porque ele é mercenário. O próprio texto diz, a gente lendo o texto a gente compreende muito bem. Então não deixe ser enganado por versículos isolados, por textos fora de contexto, né? Ou por interpretações das mais diversas. A gente estava conversando sobre aquele vídeo, né, do que saiu, que eu fui dar uma olhada, né, em alguns outros materiais para dar uma conferida sobre como as pessoas estavam interpretando esse texto, e eu vi que várias interpretações, sabe, grotescas, muito, assim, tendenciosas, muito fora do que o texto realmente quer dizer, né? Parece que os caras pularam, né? E falando já dos salmos, né? Os salmos, eles não tem como a gente aplicar muito essa regra, né? Do contexto imediato, porque cada capítulo ali é um salmo específico, né? Ou seja, se eu ler o Salmo 100, ali o versículo 1, se eu ler o anterior, que está no 99, não vai ajudar em nada, porque é outro salmo, possivelmente outra pessoa escreveu, e está falando de outro assunto completamente diferente, né? Então, nessa questão de salmos, né, a gente pode aplicar ali essa divisão de capítulos e interpretar tudo ali dentro do próprio capítulo. E é bom aqui deixar bem claro para os irmãos, a intenção
Não é, de repente, irmão, tá. Alguém que de repente ouvindo se sentiu atingido e tal, estão questionando o modo como a minha igreja prega e tudo, mas, irmão, não estamos questionando ninguém especificamente. Se de repente aconteceu de o que foi colocado aqui, foi identificado ali no seu meio aí denominacional onde você está, irmão, preste bem atenção então como é que está sendo pregado aí, porque o que nós apresentamos foram apenas regras as mais simples, inclusive. E se aonde você está congregando, sendo ensinado, não está passando nem nesse crivo que nós apresentamos aqui, que é o mais simples, eu te aconselho seriamente em você prestar bem atenção onde você está frequentando. Pode ser que não queria estar exagerando, mas não estou. Pode ser que você esteja apenas perdendo o teu tempo nessas reuniões onde simplesmente não estão ensinando o básico, né, das escrituras sagradas. E como eu gosto sempre de reforçar, o que nós fazemos, vida cristã, isso é coisa séria, irmão. Isso não é clubismo. Isso não é algo assim porque é legal, tá junto com a galera, porque é legal indo pra lanchonete depois de culto com a galera. Não, isso não. Esquece isso aí. Isso é coisa de gente infantil. Isso aí é algo que a gente faz normalmente como convivência social, mas isso, se você tá apenas por essas coisas nessa vida cristã, te convido a conhecer direito quem é este Cristo que você diz que segue. Foram regras bem simples que nós apresentamos para você entender que a escritura não é difícil, leia com cuidado. Todo mundo, acredito que tem alguém mais próximo ali que pode ajudar. Eu vou fazer essa recomendação, mas também eu te digo o seguinte: presta bem atenção também quem é essa pessoa. Ela é alguém que de fato está interpretando de modo honesto as escrituras, ou é alguém que está ali, vamos dizer assim, como um soldado da denominação, a ponto de sempre arregimentar mais um para a sua denominação? Porque infelizmente a gente vê muito tipo de gente que ele é bom, ok, localiza até um texto rápido, mas ele quer te arregimentar, ou seja, fazendo proselitismo puro e barato. Ele quer te arregimentar para dentro da denominação dele, para dentro da congregação dele, né? E para isso ele desonestamente torce os textos bíblicos, e inclusive de modo até descarado. Ele sabe que não é daquela forma, mas só para ganhar o debate ele faz assim, para ganhar o debate a favor da visão teológica dele. E aqui nós não estamos te apresentando nenhum tipo de visão teológica para uma denominação específica, tá? Escola de Bereia não é uma denominação, pelo amor de Deus. É só para podermos colocar para você como as escrituras sagradas podem, né, ser interpretadas por você aí, irmão ouvinte que está nesse momento nos ouvindo, e de modo bem simples serem analisadas, você se alimentar de verdade. Inclusive o título desse episódio, né, é para que você deixe de usar a Bíblia como mantra, né, ficar só lendo no devocional da manhã um versículo porque assim o dia vai ser melhor, porque você simplesmente leu as escrituras. Não, irmão, não é só ler. Ler não é se alimentar. Se alimentar das escrituras é parar, pegar uma caneta, anotar o que é isso. Mas que palavra é essa? Vai no Google, usa o Google como dicionário a teu favor. Mas isso daqui é assim mesmo? Como é a outra versão? Faça isso, seja literalmente uma pessoa chata, realmente, e você vai ver como as escrituras elas vão fazendo jus à frase que Jesus falou, né? Conhecendo a verdade e assim se libertando de amarras desnecessárias. Tu falou aí de ferramentas, né? São muito importantes também. Dicionários, livros, né? De alguns autores também podem ajudar. Lembrando que você deve peneirar também as palavras, né? Nós temos a internet aí como uma excelente ferramenta de pesquisa. Pesquisa como o texto é interpretado, por exemplo, em outra denominação. Não, eu vou ficar ali, eu já vi esse conselho também. Irmão, pesquisa na internet, mas é da teologia fulana de tal, tá? Da nossa igreja. Vê aí o site de um irmão. Meu irmão, isso aí é uma frase tua, né? Se o teu pastor está pregando algo diferente da Bíblia, quem deve mudar é o teu pastor e não a Bíblia, né? Então, se outra pessoa tem a interpretação correta, fica com outra interpretação, né? A gente não pode ser clubista a esse ponto de não, tá errada a minha denominação, mas é a minha denominação e eu vou continuar interpretando assim, é certo, aqui que tem os homens de Deus, pronto, acabou-se, né? Então você tem que ver cada texto, né? Tem o contexto cultural, né? Você tem que entender isso.
que os autores da Bíblia, os escritores, eles escreveram muito tempo antes da gente. Alguns, inclusive, vão escrever, relatar fatos que eles não presenciaram, né, que foram ocorrido muito tempo antes deles, né? Talvez, né, vários séculos antes. Por exemplo, Moisés, ele vai escrever, não estava lá na hora da criação da humanidade, né, dos céus e da terra. Então a gente tem que colocar isso, né, o contexto histórico, né, muitas coisas que eram diferentes. Então cada autor ele vai ter esse cuidado, ele vai usar a sua própria linguagem, né? Tem um conceito de inspiração que a gente poderia tocar também, que é muito mal interpretado. Não é um processo de psicografia que a pessoa colocava, vendava os olhos e Deus ia ditando as palavras, letra por letra, né? Yod, He, Vav e tal. E eles só iam escrevendo. Não, eles usaram a sua própria mentalidade, o seu próprio conhecimento, o seu próprio contexto, a sua própria sabedoria. O Espírito Santo os inspirou a escrever. Inspiração não é ditado. A inspiração é completamente diferente disso. Eu sempre digo, inclusive, que inspiração nada mais é do que o Espírito de Deus compungindo o homem a registrar, no caso relacionado aos autores bíblicos, tá? Não vão achar que acabamos de falar anteriormente que nem nota de Bíblia de estudo é inspirada, mas eu acredito que a inspiração é nada mais do que isso. Era o Espírito de Deus compungindo esses homens a registrar aqueles momentos, aquelas situações, porque ali, como eu até comumente falo, né, quem me conhece lá pelo grupo de debate, que Deus ele vai se fazendo manifesto na história humana através dos seus feitos, e nós, aos humanos, não resta apenas registrar na forma de texto, né? Ou seja, Deus vai se registrando na história humana através de seus feitos, e nós vamos apenas nos registrando através de nossas memórias, ou seja, na forma escrita, né? E atualmente, muito recentemente, no tempo moderno, através de áudio, de vídeo, mas isso daí eu já não conto, porque a maioria da história humana é através dos escritos, que começam lá desde os simples cuneiformes, até nem é tão simples assim, né? Desde os cuneiformes até mais as escritas modernas atualmente. Não precisa inventar nada, prega simplicidade, tá bom demais. O importante é essa palavra fazer efeito em você e em mim. E é isso, pessoal, aqui o nosso vídeo encerra por agora, né? Foram algumas regras apresentadas na hermenêutica, que é a técnica de ir num texto e fazer uma interpretação desse texto, né? Paralela, inclusive, aí a chamada também famosa exegese, e que você possa estar aplicando isso de modo prático para se alimentar da palavra, né? Eu sempre falo, se possível, não coma pela mão, né, dos outros. Ah, irmão, mas aí eu tô aqui comendo pela de você. Não, nós estamos apenas dizendo que é melhor você comer pela sua, né? Todo esse episódio foi para que você possa também entender que o Espírito do Senhor pode te ajudar, né, na tua caminhada, aí entendendo e crescendo em graça e conhecimento nas Escrituras Sagradas. Que o Senhor te abençoe. Siga-nos aqui no Spotify Escola de Bereia. Temos aí episódio de textos fora de contexto, que são episódios muito curtos. Se você não tem tempo muito para esse aqui, fica sempre ouvindo aos pedaços. Texto fora de contexto vai estar saindo sempre aí às quartas ou quintas-feiras, meio-dia. É bem curtinho, é 4 a 5 minutos no máximo. Se você também não tem esse tempo, lá no Instagram Escola de Bereia tem postagem em forma de texto que é só uma folha. Leu, pronto, bem simples, bem esclarecido. Também no YouTube, deixa aquele like para o algoritmo aí saber que você está dando preferência a esse tipo de conteúdo, e, se possível, inscreve-se para sempre estar acompanhando toda vez que lançarmos às segundas-feiras, nosso episódio do EBcast aqui, e também os textos fora de contexto em versão animada aí no YouTube. Agradecemos aos ouvintes e graça e paz. Graça e paz, e que Deus abençoe você e toda a sua família. Até um próximo episódio.